tem técnicas do Wing Chun que são muito esse feminino, Uhum. que explica um pouquinho dessa questão do Qi para eles, de como é que isso funciona em termos de lógica, do não vencer, do sentir, do perceber. Como isso poderia ser um exemplo prático dessa mentalidade? Porque o que o leigo percebe, e aliás é interessantíssimo esse exemplo que você colocou do Tinsal, por quê? O leigo, quando ele vê uma prática de arte marcial, ele fala que aquilo é luta, É, né? E não necessariamente. Então, o Tinsal que você está exemplificando é, acima de tudo, uma dinâmica de relacionamento humano, isso. onde a primeira coisa importante é o seguinte: discutir sobre a legitimidade da ação. O que torna um golpe legítimo? Por isso que o tiçal começa com os braços. O tiçal literalmente quer dizer braços que estão aderidos. Aderentes, Né? né? Por que Isso. eles estão aderidos? Porque nós estamos compartilhando o espaço onde só é possível eu atacar você se você me permitir. Perfeito. Então, o que legitima uma ação é a permissão que o outro me dá. Então, é muito interessante o T-SAL como um processo sistêmico do sistema 21, né? Exatamente para você ter um processo no qual você é obrigado a enxergar o outro, para você conseguir fazer uma ação. O outro, você precisa legitimar a sua ação com o outro. Então, é muito interessante um sistema, então isso é muito bem pensado, que se você não ouvir o outro, nada funciona. Então, o Exato, ponto de partida é exatamente esse acolhimento do recurso do outro. exato, né? Um sistema de Kung Fu totalmente preparado, né, para que você seja colocado nesse contexto. Né? Agora, é claro, né, o Tisal, a gente já comentou em outros reacts também sobre o Tisal, que é um sofisticado, né, dispositivo que o sistema Wing Chun tem para desenvolvimento, né, exatamente dessas noções que a gente conversou, né, que a gente acabou de falar sobre elas, corporalmente, ou seja, uma prática corporal a dois, no qual você vai ter todas essas noções de acolhimento, de eu perceber o outro, aquela frase que o grão-mestre Léo Imamura sempre comenta sobre que a vitória é ofertada pelo meu adversário, né? Então, tudo isso é o Tissal como um dispositivo fundamental dentro do sistema 21 que vai trabalhar corporalmente isso para você na sua prática. Agora, um ponto interessante, porque no alto nível das artes marciais você vai encontrar todas elas tentando, de alguma maneira, algo parecido, né? De novo, a gente está generalizando todas elas, né? Mas com a licença poética aqui, né? Você, por exemplo, dar alguns exemplos. Você tem, né, em outras artes marciais chinesas, por exemplo, como o Tai Chi Chuan, por exemplo, você tem aquela noção do empurrar das mãos, que é muito parecido com o Chisal, né? Você tem, por exemplo, no judô, como o mestre Felipe fez uma referência já, que, se não me engano, chama Hantori, né? Que é uma prática livre no qual você precisa exatamente na pegada, né, entender quais as aberturas que o corpo da outra pessoa te permite para poder gerar um movimento de queda, né? Em artes marciais como o Silat, por exemplo, que também tem muitas práticas muito próximas, né, que você precisa encostar o antebraço no antebraço da outra pessoa e poder sentir o tipo de movimento que a outra pessoa está fazendo para você reagir. Né? E tem no nosso famoso, né, Brazilian Jiu-Jitsu, por exemplo, você tem, né, o famoso rolar, né, o flow ali do rolamento, né, que é você fazendo um tiçal com o corpo inteiro no chão, né, ou seja, olha como é sofisticado também, como é bem interessante nessa prática, né, inclusive é mais difícil até o corpo inteiro nessa percepção de como encontrar a abertura, né, então você vê que são diferentes tecnologias que as diferentes artes marciais propõem em cima no alto nível, na excelência, todas procurando a mesma coisa, que é como, né, melhor ouvir o outro, para poder dar uma resposta legítima. Porque, de novo, se você precisasse só de força para poder vencer qualquer combate, você não precisaria de arte marcial. A arte marcial é exatamente para que você possa ter vitórias mais sustentáveis, né, e, inclusive, ganhos mútuos, para que você e o seu adversário, né, e adversário aqui com muitas aspas, né, porque também é uma palavra cheia de sentidos já pré-carregados, né, mas você e o outro, né, possam ter ganho na interação entre vocês, gerando mais humanidade.
Exatamente, isso reforça o segundo caractere do termo Kung Fu. Quando a gente fala do Fu do Kung Fu, a gente está falando da pessoa, né, com a presilha de cabelo, de cabelos longos, né? Então, um jeito de entender esse caractere, a gente está falando de maturidade, né? Então, você vê que uma conduta impositiva, ela não consegue ser sustentada há muito tempo. Então, um jovem pode se dar ao luxo, talvez, de ser impositivo na sua vida. Mas tem uma hora que a conta chega, né? Tem uma hora que você não aguenta mais seguir impondo. E aí você precisa amadurecer, você precisa achar um caminho onde você consiga tornar mais sustentável o seu processo. Então, isso é Exato, natural, né? Com a idade chegar a essa maturidade. Quando a gente fala de Kung Fu, a gente está falando, inclusive, de você acelerar esse processo, ou seja, você ser jovem, mas com essa maturidade de atitude, já com uma, exatamente, uma atitude que não é impositiva. Por isso que um sistema de Kung exatamente, Fu pode poupar muito tempo. Você pode chegar na sabedoria, numa sabedoria acima da sua idade. E isso exatamente. pode ser um diferencial para qualquer um, né? Que é um grande ganho, né? Um super diferencial que uma arte marcial bem trabalhada, né? E que conduza você para o seu Kung Fu pessoal, né? E aqui Kung Fu, né? No entendimento do sentido amplo de Kung Fu, né? Você realmente consiga fazer, né? Essa possibilidade, você consiga vivenciar essa possibilidade, né? De uma maturidade ainda na juventude. Né? E aqui, claro, né, nós estamos definindo juventude e velhice com muitas aspas, né, porque né, não tem, isso não é definido de uma maneira clara, né, especialmente quando a gente fala de artistas marciais, né? Então, isso é um ponto, teoricamente nós ainda somos jovens, né, mas, Felipe, mas a gente tem vários alunos mais velhos do que nós somos em idade, né, e que nos tratam, né, dentro de uma maturidade que a gente construiu através do nosso Kung Fu.